Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Górgias, um importante sofista, orador, um inovador na arte da retórica, da persuasão. Então, vamos começar falando sobre quando ele teria nascido, por volta do ano de 485 e vendo a falecer no ano de 380. Lembrando, no entanto, que estas datas são sempre prováveis, não quer dizer que ele tenha nascido exatamente nestes anos, porque são pensadores muito antigos e não se tem plena certeza de alguns fatos de sua biografia. Ele nasceu na cidade de Leontine, na Sicília. Este grego, ele foi embaixador de sua cidade em Atenas, no ano de 427 a.C. Então, eles estavam tendo problemas com os siracusanos, questões de guerra, não? Ele foi buscar auxílio à cidade de Atenas. Teve uma vida muito longa. Aí vocês vão encontrar vários comentadores, cada um falando uma data da sua idade, mas ele viveu em torno de 109 anos de idade. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas realmente há uma concordância que ele passou dos 100 anos. O que dentro da história da filosofia, para os filósofos, é muita idade. E ele viajou muito, como os sofistas em geral viajavam. Eles viajavam ensinando, de cidade em cidade, vendendo o conhecimento para quem tivesse dinheiro para pagar. Era uma coisa até bem democrática. Você tinha dinheiro, você contratava o professor, que era o sofista, e esse lhe ensinava aquilo que você queria aprender. Eles eram sábios, conheciam muita coisa, praticamente tudo que havia à sua época. Mas se bem que, dependendo da cidade, quando era uma cidade como Atenas, o que eles mais ensinavam mesmo era retórica, a arte de persuadir, de falar bem. E no caso do Górgias, este já era muito conhecido por ser um grande retórico, um grande orador. A tradição nos diz também que em certa época, ele já tendo ganho muito dinheiro com a sua arte, ele resolveu fazer uma estátua de um busto de si mesmo e presenteou a um dos templos na cidade. Até hoje nós temos a base da estátua. A estátua era de ouro, sumiu, não? No decorrer da história, foi-se embora uma estátua de ouro. Mas a base dela ainda existe até hoje. E além de ele ter feito essa estátua dele próprio, de ouro, ele foi também discípulo do pré-socrático Empédocles. Temos um vídeo sobre Empédocles aqui no canal que vale a pena ser visto. E o filósofo Platão dedica a ele um livro, um diálogo com o mesmo nome, Górgias. Dentre as suas obras, veja, praticamente tudo se perdeu desses pensadores mais antigos. O Górgias até temos vários fragmentos e 2 obras inteiras. Eu vou citar só 4 obras, mas já há outras. Temos o sobre o não ser, ou tratado sobre o não ser ou da natureza. E temos a defesa de Palamedes, a oração fúnebre e o elogio a Helena. Esses 4. Destes 4, a defesa de Palamedes e elogio a Helena chegaram na sua íntegra. São 2 discursos muito bem elaborados do Górgias que provavelmente foram usados no decorrer dos anos, dos séculos, nas escolas de oratória, mostrando como seria a arte de falar bem, como você deveria organizar o discurso. E por isso eles sobreviveram até a nossa época. Vale a pena ser lido, você encontra a tradução em português na internet e vale a pena, especialmente o elogio a Helena. Já iremos falar disso. Segundo o Górgias, só existiriam aparências. Ele não aceita que haja uma verdade absoluta. Não. O que há são aparências. E ele defendia, nós vemos, por exemplo, na oração fúnebre, ele defendendo o pan-helenismo. O que é isso, gente? É a união de todas as cidades-estado grego. Que naquela época,
Olha, se nós formos pensar aqui em termos de Brasil, imagina, somos todos brasileiros, temos estados. Imagina se São Paulo fosse independente do Rio de Janeiro, que fosse independente do Ceará, que fosse independente de Minas. E imagine se no decorrer do ano a gente fizesse guerras uns com os outros. Ah, e São Paulo vai briga com o Rio briga com Minas, tá? Guerra de espada mesmo, escudo, que é o que eles tinham na época. Se matavam uns aos outros. Isso era comum entre os gregos, porque cada cidade era um estado independente. E o Gorgias defendia que não, que eram todos gregos, devia ser um país só, devia haver um pan-helenismo. Vamos ser um, e não várias cidades brigando entre si. Um para nos defender em relação àqueles que não são gregos, aos nossos inimigos externos. E ele, como os demais sofistas, ele é adepto do ceticismo, ou seja, nega que haja uma verdade absoluta, como também vai cair no relativismo. O que é verdadeiro para um não necessariamente é verdadeiro para outro. Então a gente deixa de trabalhar com o conceito de verdade e passa a trabalhar com o conceito de doxa, opinião. Agora, vamos pegar um comentário sobre os livros dele. Um que você mais vai encontrar na rede é sobre o não ser. O tratado sobre o não ser, ou da natureza, é bem comentado na rede, como se não houvesse mais coisa alguma do Gorgias. Então deixa eu dar uma abordagem mais específica sobre o tratado do não ser. O que nós conhecemos são fragmentos, ou melhor, paráfrases. São comentários, a doxografia, presente em dois autores. O Sexto Empírico e um autor que se intitula como sendo Aristóteles, mas ele não é Aristóteles. Então se trata de um pseudo-Aristóteles. Esses dois autores comentam o que seria o tratado sobre o não ser. E que pode ser resumido em três teses básicas, que eu vou explicar uma a uma. Uma, nada é, que vocês vão encontrar na rede como nada existe. Aí vamos àquela questão do verbo. O verbo mais correto seria o verbo ser, e não o verbo existir. Por que o verbo ser? Porque está fazendo uma referência ao ser de Parmênides, Zenão e Melisso. Recomendo que vocês vejam aqui no canal os vídeos que nós temos sobre esses três pensadores. É inclusive importante para entender este vídeo agora. Então, o Parmênides, ele vai falar que o ser é e o não ser não é. Quando o Gorgias fala que nada é, ele está fazendo uma referência então a este ser de Parmênides, que então é o uso do verbo ser. Mas aqui nas traduções que você vê na rede, aqui no Brasil, você vai ver nada existe. Então, só deixar registrado, entendeu? Vou até usar o nada existe, mas o correto seria o nada é. Então, primeiro, nada é ou nada existe. Segundo, a impossibilidade de conhecer. E terceiro, a impossibilidade de comunicar. Vamos rapidinho explicar um a um. Primeiro, nada existe. Tá? Veja, o Parmênides há de dizer, o ser é, o não ser não é. E vai defender que esse ser é imóvel e ele é único, ele é uno. O Zenão vai seguir no mesmo caminho. O que o Gorgias vai fazer, provavelmente como um exercício dentro da arte da retórica, é negar a existência desse ser. Então, olha, não existe coisa alguma. Você não existe, eu não existo. Tá? Nada à sua volta existe. Não existe coisa alguma. Porque, ó, se alguma coisa existir, tem de obedecer duas condições. Primeiro, ou essa coisa foi gerada ou não foi gerada. Ou seja, em algum momento ela foi criada, em algum momento ela começou. Ou ela sempre existiu. Beleza? E a segunda condição, ou esta coisa é uma só, ou são múltiplas. Tem de obedecer essas duas condições. Então, vamos começar pela primeira. Gerado ou não gerado. Se ela foi gerada, ou seja, se em algum momento ela começou a existir, então é necessário que ela tenha existido de alguma coisa. Ela foi gerada de onde? Então, ela foi gerada do não ser ou do ser. É contraditório que do não ser você obtenha o ser. Do nada, eu não posso obter outra coisa além de nada.
Então, do não ser, eu não posso ter o ser. Então, de onde veio? Do ser. Beleza. Mas se ela veio do ser, eu estou afirmando que houve transformação, que houve mudança, que houve o devir no ser. Se há o devir, eu tenho presente o quê? O não ser. Porque há coisas ali que não existiam e passaram a existir. Se essas coisas não existiam, essas coisas são o quê? O não ser. Tá? Porque não existiam. E passaram em algum momento a existir. Então, eu caio numa contradição em relação a quê? Ao ser proposto por Parmênides, dizer não, que não cabe nesse ser o devir, não cabe a mudança, a transformação, ele é imóvel, tá? Ele é estático. Então, se ele vem do ser, tá? Eu tenho o devir, entro nessa contradição com o ser de Parmênides. Por sua vez, se ele não é gerado, ou seja, ele sempre existiu, ele não teve início, não teve um princípio, então ele é infinito, porque veja, mesmo que ele aqui acabe, daqui onde nós estamos até o começo, se não há começo, tá? Porque ele sempre existiu, ele é infinito, ele é eterno. Então ele não está, consequentemente, em parte alguma. Aonde que eu vou colocar este ser, tá? Se ele é totalmente infinito? Então ele não está em parte alguma. O que vai gerar então uma outra contradição, que é justamente aonde se localiza esse ser, se ele é infinito. Se ele é infinito, ele não está em parte alguma. Então veja, eu estou dizendo que o ser não pode ser gerado e não pode ser não gerado. E com relação a ele ser uno ou múltiplo? Ora, você tem tanto para o uno, tanto para o múltiplo, tanto para o gerado, tanto para o não gerado. Você tem vários autores que hão de defender uma dessas teses. E quando defendem uma dessas teses, criticam a outra e tentam refutar a outra tese. Olha, se você refuta outra tese, tá? Se ambas as teses são refutadas, então eu não tenho como afirmar que o ser seja gerado ou não gerado. Por quê? Eu tenho autores que vão refutar que ele possa algum dia ter tido início, ter tido princípio, ter sido gerado. E tem outros que vão refutar que algum dia ele possa ter sempre existido, é infinito, não foi gerado. Então eu tenho autores que vão refutar uma e tem autores que vão refutar outra tese. Então eu não vou acatar nenhuma nem outra. Eu tenho autores que vão refutar que o ser possa ser uno. Você vai encontrar isso, se pegar a playlist dos pré-socráticos, temos vários autores que vão defender tanto uma postura, tanto a outra. Então vão refutar que ele seja uno e outros vão refutar que ele seja múltiplo, como o Zenão de Eleia, tá? Vai refutar que ele seja múltiplo. Então veja, o Protágoras vai defender que o ser é múltiplo, os 4 elementos do Protágoras, então ele está refutando que o ser seja uno. Então veja, você tem o Demócrito mesmo, ele há de defender através dos seus átomos que o ser é múltiplo, que ele não é uno. Ora, se eu refuto que ele é uno e que ele é múltiplo, o que eu tenho? Se o ser não é nem gerado nem não gerado, se ele não é uno nem múltiplo, ele não existe. Ou seja, ele não é. Pegou a argumentação? Claro, se você está acompanhando desde o início da playlist dos pré-socráticos, fica mais fácil compreender agora essa nossa playlist dos sofistas. Se não está, eu peço a vocês que vejam os vídeos desses autores que eu estou citando aqui. Se eu fosse explicar um a um aqui, tá, de cada pensamento de cada um desses autores, eu teria de fazer um vídeo imenso em termos de tamanho, não ia ficar legal. Isso já foi explicado. A segunda tese é impossibilidade de conhecer, ou seja, mesmo que o ser exista, eu não teria como ter conhecimento do mesmo. Por quê? Segundo Parmênides, ser é igual a pensar. Pois bem, o Gorgias vai dizer, se ser é igual a pensar, como é que eu penso coisas que não existem? Eu vou pensar. Veja bem, como você explica, né, o elefante de bolinhas cor-de-rosas com asas de borboleta que está sentado ao seu lado agora? Você não vê, mas ele está sentado ao seu lado.
tá? Elefante com bolinhas cor-de-rosa e asas de borboleta sentado ao seu lado que você não consegue ver. Não existe? Mas você está pensando nele agora nesse momento. Aí o Gorgias vai dizer, como é que você pensa numa coisa que não existe? Você está pensando no não ser. Olha, se eu posso pensar em coisas que não existem, então veja, o ser não pode ser igual ao pensamento. Senão eu teria de obrigatoriamente pensar coisas que existissem. Então, segundo Gorgias, o ser é diferente do pensar. Beleza? Deixa eu fazer uma parte. Se você vem acompanhando os vídeos anteriores, você já percebeu que para o Parmênides e o Zenão também, quando eles falam que ser é igual a pensar, quando eu penso, seja lá o que for, mesmo esse elefante com bolinhas rosas e asas de borboleta que você não vê, mas está sentado ao seu lado, você está pensando em alguma coisa. Se você está pensando em alguma coisa, essa coisa existe, nem que seja no seu pensamento. Então eu não tenho como pensar o não ser em Parmênides e Zenão. Por quê? Porque o ser de Parmênides é um ser ontológico. A realidade desse ser é ontológica. Infelizmente, tá, mesmo em Aristóteles e agora em Gorgias, tá, esta visão do ser ontológico de Parmênides, ela não foi bem compreendida. A crítica que o Aristóteles e agora o Gorgias fazem não se baseia no ser de Parmênides. Na verdade, se baseia na concepção de ser do Melisso. Para o Melisso, o ser é lógico. Um ser lógico admite o quê? O conjunto vazio, admite o zero, admite o nada. Eu posso ter um conjunto, tá, onde eu não tenha coisa alguma. Então, esta crítica de eu poder pensar o não ser, tá, e sendo que eu estou pensando um elefante com bolinhas cor-de-rosa e asas de borboleta, ela se aplica bem ao ser de Melisso, que é um ser lógico, onde eu posso pensar o não ser enquanto zero, enquanto conjunto vazio, enquanto ausência. Mas não vai se aplicar ao Parmênides em hipótese alguma, porque é um ser ontológico, não é lógico, é ontológico. Pensar é igual a ser. Qualquer coisa que eu pense, mesmo que não exista nessa realidade, existe no meu pensamento. Aliás, para o Parmênides e para o Zenão, justamente o que não existe é esta realidade aqui à nossa volta. Só existe o ser. Esta realidade que você pensa que existe não passa de uma mentira, de uma ilusão. Então não é critério para você comparar e dizer, ó, não existe nessa realidade, então esse ser está errado. É justamente o contrário. Porque, vejam, para o Parmênides, tanto você aí sentado, tá, tanto o elefante com bolinhas cor-de-rosa e asas de borboleta, os dois não existem. Nem você, nem eu, nem o elefante. Então, para o Parmênides, tudo está no mesmo saco. Tanto o elefante que você não vê, tanto eu mesmo e você, o Parmênides e o Zenão não existimos, somos mera ilusão. Por quê? Porque não existe a multiplicidade. O ser é um. Então, esta crítica do Gorgias, que vocês vão ver na rede, direcionada para o Parmênides, na verdade é direcionada para o Melisso. Vejam os vídeos que já estão disponíveis no canal sobre estes autores. Mas continuando. A terceira coisa veja, nada existe. Se alguma coisa existir, eu não vou poder conhecê-la, já que eu posso pensar coisas que existem e coisas que não existem. Então eu não sei o que realmente existe. E a terceira é a impossibilidade de comunicar. Mesmo que eu conseguisse aprender este ser, saber o que ele é realmente, eu não teria como comunicar a você, comunicar a outra pessoa. Eu não teria como. Porque para eu me comunicar com você, eu faço uso de palavras, da linguagem. Esta é a minha comunicação. Eu não tenho como pegar algo concreto e transformar esse concreto em palavras. Pense num cego de nascença. Se eu tiver uma maçã vermelha, como é que você vai explicar para um cego de nascença o que é uma maçã vermelha? Mesmo que ele saiba o idioma, ele nunca viu a cor vermelha, então ele não vai saber o que é a cor vermelha e muito menos o que é uma maçã. Eu não tenho como explicar para outro
a concretude da coisa. Aliás, quem me garante que você vê a mesma cor de vermelho que eu vejo? Quando eu digo vermelho, tá, será que você está vendo a mesma coisa? Você está entendendo a mesma coisa? Pense nos daltônicos. Não, eles trocam as cores na sua visão. Então, não necessariamente aquilo que eu falo corresponde àquilo que você escuta. Tá? Porque eu não tenho como colocar em palavras a concretude da coisa. Então, mesmo que, e essa é a tese do Gorgias, nada existe, beleza. Mas mesmo se alguma coisa existisse, eu não teria como conhecer esta coisa. E mesmo se eu tivesse como conhecer esta coisa, eu não teria como passar essa informação para terceiros. Eu não teria como me comunicar gerando essa informação para outros. Então, por quê? Eu estaria obrigatoriamente preso na comunicação, na linguagem, nas palavras. Tá? E não o próprio ser das coisas em si. Lembra, o ser de Parmênides é um ser ontológico. O ser de Melisso é um ser lógico. Dá uma olhada depois nesses vídeos para você entender como a coisa se encaixa aqui. E a virtude? Tá? Veja, a virtude para o Protágoras ela pode ser ensinada. Temos um vídeo também sobre Protágoras. Agora, o Gorgias diz que não, que a virtude não pode ser ensinada. E por que a virtude não poderia ser ensinada? Porque cada grupo social, seja o senhor ou o escravo, seja o homem ou a mulher, ou mesmo uma criança, cada grupo social tem as suas virtudes características. O que seria virtude para uma mulher não é a mesma virtude para um homem, para um guerreiro que vai à guerra, que vai sacar da espada, pegar o escudo, enfrentar o inimigo. Não. Tá? O escravo que vai cuidar da casa, que vai ter as suas incumbências, tem outras virtudes. A criança tem outras virtudes. Então a virtude é aquilo que caracteriza a pessoa. É aquilo que aquela técnica que ela tem que desenvolver para desempenhar corretamente o seu papel dentro da sociedade. Mas cada grupo social, ele vai ter a sua própria virtude. Então não tem como ensinar a virtude. Ao contrário de Protágoras, que diz que eu posso ensinar a virtude. Mas se eu não posso ensinar a virtude, como o quer Gorgias, o que eu posso ensinar? O que o sofista pode ensinar? A única coisa que o sofista pode ensinar é a arte da fala, do falar bem, da persuasão, da retórica. E esta retórica é totalmente desvinculada da verdade, porque não há uma verdade absoluta. E como não tem como ensinar a virtude, porque não há uma virtude única, há várias, ela também é desvinculada da doxa, da opinião. Então veja, a retórica, ela tem uma autonomia ilimitada. O discurso persuasivo, aquele discurso que vai te convencer a votar em determinado candidato nas eleições, aquele discurso que vai te convencer a comprar determinado produto na loja, ou usar determinada roupa, ou fazer ou pensar qualquer coisa. Esse discurso persuasivo, ele tem uma autonomia ilimitada, porque não está vinculado a um objeto, ao objeto ao qual ele se refere. Ele é independente do objeto ao qual faz referência. Aquele discurso que te convence a comprar o carro é desvinculado do próprio carro enquanto objeto. Ele vai direto nas suas paixões, nas suas emoções. Essa retórica é uma arte. É uma técnica também, claro está, mas é uma arte. E é uma arte que visa convencer qualquer um, inclusive você e eu mesmo, tá? Sobre qualquer coisa. Tá? É esta a grande técnica do discurso, da arte do discurso. É poder convencer qualquer um sobre qualquer coisa, seja o que for. Independente dessa coisa poder ser tida como verdadeira ou falsa, por uma verdade absoluta ou pela doxa, pela opinião. Então, o Gorgias é um grande orador. E, veja, os dois livros que a gente falou lá no início, o Elogio, a Helena e a Defesa de Palamedes, eles têm a ver com a Guerra de Troia. Lembra de Homero, a Guerra de Troia, tem filmes e tudo? Então, o Elogio a Helena se baseia no seguinte: a maior virtude de Helena
era a beleza, a mulher mais bela da Grécia. E a maior virtude do Palamedes, esse homem, era a inteligência, um dos homens mais sábios da Grécia. Então aqui nós temos o quê? Que mesmo você possuindo uma grande virtude, você pode sofrer sim grandes infortúnios. No caso da Helena, ela foi escolhida porque os gregos da época a consideravam a grande culpada pela guerra de Troia. Veja, ela é a mulher adúltera que traiu o marido, que fugiu com outro para a cidade de Troia. E aí começou uma guerra. Os gregos tinham uma visão extremamente negativa sobre Helena. E nesse discurso que eu recomendo enfaticamente que você leia, é pequenininho, umas 3, 4 páginas, você encontra em português na rede. No elogio a Helena, ele defende que Helena é a vítima, ela não é a culpada. E é extremamente convincente. Você lê, coitada da Helena, ela é a vítima realmente. E ele fez esse discurso para uma plateia de gregos que via Helena como a pior das mulheres possíveis. Defesa de Palamedes. Veja, este homem tinha uma grande virtude que era a inteligência. No entanto, ele foi acusado injustamente de traição e foi condenado à morte. Né? Veja, o cara foi executado, mesmo sendo inocente. E esse personagem também da Guerra de Troia, apesar, como falei, que não aparece em Homero, ele tem uma defesa, o Gorgias faz uma defesa enfática do Palamedes, deixando claro que realmente ele é inocente. É outro texto que nos chegou na sua íntegra e que vale a pena ser lido também. O Gorgias, ele deixa claro que o conhecimento é um fato social. Você não tem como separar o conhecimento de um fato social. E que o pensamento, ele é inseparável da linguagem. O pensamento é inseparável da comunicação para com outras pessoas, da expressão daquilo que eu penso. Eu não tenho como separar as duas coisas. Se eu penso, eu me comunico com você que está aí. Eu preciso me expressar. Não tem como separar pensamento de expressão. E também para o Gorgias, no tocante à ciência, no tocante ao conhecimento mais verdadeiro possível, tá? Então o Gorgias, no tocante à ciência, ele não só se aproxima, ele se iguala ao Protágoras. Porque tanto Gorgias, tanto Protágoras, hão de entender que a ciência ela surge a partir de um acordo social. O que eu entendo como verdadeiro, o que eu entendo como ciência, é a partir do acordo dentro de um grupo social da minha cidade, que pode, este conhecimento, não ser válido em outra cidade, em outra região do mundo. Olha o total relativismo aí. Eu não tenho uma verdade absoluta. A ciência é fruto de um acordo social, do grupo. E, portanto, ela é válida dentro daquele grupo. Gente, eu procurei dar uma geral, mas vocês vão percebendo que conforme a gente vai se adiantando em filosofia, para você compreender um determinado pensador, como Gorgias, você tem que compreender pensadores anteriores. Eles se tornam importantes. Como aqui, por exemplo, você compreender que a crítica do Gorgias sobre o ser, apesar de estar direcionada ao Parmênides e ao Zenão, ela está pautada no pensamento do Melisso, porque um apresenta o ser ontológico e o outro ser lógico. Então é necessário você ter uma visão do Protágoras, é necessário você ter uma visão do Empédocles, de vários outros autores que eu citei aqui. Então vai anotando esses autores e as suas dúvidas, mas veja os vídeos que eu já falei desses autores, para facilitar a compreensão do todo. E assim você vai se desenvolvendo nesse nosso curso de filosofia. Gente, olha, muito obrigado de novo pela presença e deixe o seu comentário, tá bom? Valeu, até mais!